Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E nós vamos meditar, meus amados irmãos, nós estamos chegando perto do aniversário do projeto Jesus na Rua, ou de Jesus na Rua, e nós vamos falar sobre o versículo para meditação. É um versículo fantástico, meus amados irmãos. João, capítulo 3, versículo 16, e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, falar de vida eterna em tempos de hoje é muito interessante, por uma situação simples. Nós temos visto e ouvido e aprendido na palavra de Deus que a eternidade começa aqui. Você é um ser eterno, porque Jesus Cristo é, e Ele é o nosso irmão mais velho. Porque Deus amou este mundo. Através dos tempos e das gerações, meus amados irmãos, Deus, através do seu Filho amado, pelo Espírito Santo, tem trazido reconciliação com este mundo. Nós vamos entender, por exemplo, quando nós tivemos profetas, nós tivemos reis aqui nesta terra que quiseram trazer esta reconciliação das pessoas. Mas veio acontecer na ação vicária de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E a metanoia, meus amados irmãos, é exatamente isso. É o quê? É a mudança de rumo, a mudança de atitude. Eu tive a oportunidade de pregar em vários lugares, pessoalmente em vários lugares do mundo, sobretudo na América do Sul, e eu tenho visto pessoas, comunidades inteiras, questionarem o porquê que as coisas são desse jeito. E a resposta de Deus para essa pergunta, para estas perguntas, meus amados irmãos, é esta: porque eu amei vocês. Eu amei as pessoas desta terra de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, tão imensurável, que eu dei o meu único filho, para que todo aquele e aquela que creia no nome dele não pereça, não morra. Essa morte, meus amados irmãos, é a morte eterna, mas aquele que crê não morra a morte eterna, mas tenha a vida eterna. E a eternidade, meus amados irmãos, é interessante porque ela começa aqui. Vamos relembrar algumas situações que nós vivemos durante esses 19 anos do projeto Jesus na Rua. Nós começamos, meus amados irmãos, como sola escritura. Nós temos exatamente isso, esse entendimento, essa oportunidade de fazermos tudo segundo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina, na oportunidade de sermos um com Jesus Cristo, de sermos um com o nosso autor e consumador da nossa fé, nosso Deus. Meus amados irmãos, nós temos essa oportunidade. Lá no início, quando em 2001 nós tivemos
aquela oportunidade de começarmos como sola escritura, nós temos exatamente essa oportunidade. É o tripé, sola escritura, sola fide, só a fé, e solo Dio, que é só Deus. Só Deus, só a escritura, que é a palavra, e só a fé. E nós precisamos, meus amados irmãos, compreender aquilo que nós estamos vivendo nesses dias de hoje, para que a gente possa tomar uma posição em Cristo. Nós podemos tomar uma posição em Cristo Jesus para que a gente possa entender, compreender e nos posicionarmos. Hoje, nós estamos no final do ano de 2020 e nós temos essa oportunidade, meus amados irmãos. Às vezes, nós entendemos, como seres humanos, como filhos de Deus, nós entendemos que é necessário que tomemos algumas posições. Tomar posições, meus amados irmãos, é porque o reino de Deus é tomado por esforço nessa terra. É tomado por aquilo que nós precisamos, podemos e devemos fazer. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós não compreendemos por que precisamos fazer aquilo, mas somos impelidos pelo Espírito Santo para tomarmos essa decisão, para nos posicionarmos de maneira ética e coerente diante das oportunidades. Veja bem que nós hoje estamos alcançando, meus amados irmãos, 180 países, nós estamos chegando a 14 milhões, já passamos de 14 milhões de pessoas recebendo esse vídeo, agora vídeo, olha que coisa maravilhosa, evoluímos, estamos fazendo vídeos. E nessa era digital, meus amados irmãos, nós estamos com alguns projetos novos. Nós precisamos de avançar, ganhando terreno para o reino de Deus, expandindo o reino nessa terra, porque ele começa aqui, meus amados irmãos. A eternidade, ela começa aqui. Agora, em João 3,16, nós temos algumas situações, algumas oportunidades que são diferentes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou só relembrar a vocês uma coisa muito interessante, meus amados irmãos. Jesus Cristo veio como unigênito do Pai para esta terra, morreu, foi julgado, foi condenado, foi crucificado, morreu, foi enterrado como homem natural, o seu corpo foi enterrado neste tempo, mas a promessa que Deus fez através de Davi, que o teu corpo não sofrerá corrupção, não será corrompido nesta terra, não terá, será destruído aqui nesta terra. Essa destruição, ele se referia à destruição do corpo de Jesus Cristo, porque o corpo de Davi foi destruído por lava, por aquela situação que não é, mas que é uma verdade. E o corpo de Jesus Cristo não, ele foi enterrado na sexta-feira, depois das 3 horas da tarde, que ele morreu 3 horas, então ali por volta de 4h30, 5 horas, antes do ocaso, antes do pôr do sol, ele foi enterrado e ele ficou sexta, sábado e ressuscitou domingo pela manhã. E esta situação, meus amados irmãos, então o corpo de Jesus Cristo não sofreu decomposição. Vamos relembrar esse ponto. Aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu primogênito,
Porque Jesus Cristo, quando morreu, morreu como primogênito, como único filho do Pai. Não é primogênito. Ele morreu como único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos aqueles que creem em Deus e em Jesus Cristo. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou como primogênito, porque ele era o primeiro de muitos que viriam após ele. Nós somos esses muitos, meus amados irmãos. Cada pessoa que nasceu a partir do sangue e da água, que é do batismo com água e do batismo no sangue de Jesus Cristo, recebendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, não perecerá, mas recebeu a vida eterna, e a vida eterna começa aqui. Você não vai ser eterno quando chegar no céu, você já é eterno aqui. Por quê? Porque o seu corpo pode sofrer decomposição, meu amado irmão e minha amada irmã, mas o seu espírito não. O espírito revivificado ou ressurreto